Bom, aqui estamos nós de novo para mais uma aula de connecting and linking, né? As relações entre as frases, que conjunção usar. Na aula passada, foi um tempinho atrás, eu sei que você está assistindo tudo de uma vez. Não, tô brincando. Na aula passada a gente falou um pouco sobre adição e contraste, tempo e sequência, motivo e resultado, né? A finalidade, etc. Hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre reason, ou seja, as relações de causa e as conjunções que mostram essa relação. A mais comum pra gente também é o porquê. Eu fiz isso porque eu quis fazer, enfim. Né? Em inglês, a preposição... meu Deus, preposição de novo. A conjunção por excelência de causa é o because, né? Como em português é o porquê. Então, você tem um exemplo como We always go there because the weather is wonderful. A gente sempre vai para lá porque o tempo é muito bom. O tempo lá é maravilhoso, o clima. Ok. Só que tem algumas variações que a gente pode falar de because. Uma delas é o próprio because, só que eu falar because of. Se eu falo because of, eu tenho que fazer uma certa alteraçãozinha na frase. Olha lá. We always go there because of the wonderful weather. Por quê? A gente sempre vai lá por causa do clima maravilhoso, não porque o clima lá é maravilhoso. Percebeu que na primeira eu tenho realmente uma frase, né? O clima é maravilhoso. Na segunda é o clima maravilhoso. Não é uma frase, simplesmente, né? Um nome ali, né? Então, o of vem, depois vem um substantivo ali com um adjetivo, etc. E um sinônimo de because of, que pode entrar no lugar dele sem nenhuma alteração de prejuízo, é o due to. Eu posso falar, the plane was late due to bad weather. O avião se atrasou, o voo atrasou por causa do mau tempo, ok? Então, eu posso falar because of the bad weather, né? Então, não tem nenhum prejuízo aí. O único detalhe é que o due to parece que é a explicação para alguma coisa que deu errado. Então, por exemplo, o avião atrasou por causa do mau tempo, ou não entreguei o trabalho porque não consegui concluir ainda as minhas horas de estágio, por exemplo. Então, o due to parece que tem esse tom de explicação para algo que não deu certo, né? Mas pode ser substituído pelo because of sem problema, pelo because of, não só pelo because, tá? Então, atenção aí nesse detalhezinho. E agora a gente vai ver outras relações que são, vamos dizer, não mais simples, mas que estão ali para acrescentar alguns detalhes no texto. Por exemplo, relações de exemplificação. Eu estou lá falando, eventos se esgotaram como? Quais são os eventos que esgotaram, né? Como eu acrescento isso no meu texto? Eu posso usar for example, posso usar for instance, or such as. São todas, né, conjunções que introduzem essa relação, aí esse exemplo. Então, eu tenho lá, daily events such as. Então, esses eventos diários como? Os workshops, as danças are sold out. Estão esgotados, ok? Então, o such as introduz o exemplo. Ou relações de ênfase. Quando eu quero destacar uma parte da minha frase ou do meu texto, que palavras eu posso usar, né? Que juntores eu posso usar? Posso usar o indeed, obviously, né? Então, tem vários problemas, but obviously, mas obviamente esse é o mais grave. O obviously vai chamar a atenção para aquela parte, vai dar ênfase. Clearly, claramente, in particular, especially, né? Então, podemos elencar vários motivos para a seca de São Paulo, mas especialmente tal. E aí tem um que eu quero dar mais ênfase. Ok? Então, um exemplo ali. It was not expected to last long. Né? Não era esperado que durasse tanto. And indeed, it took less than 3 weeks. Né? E de fato, né, ninguém esperava que fosse durar muito. E de fato, durou menos que 3 semanas. Então, o indeed dá essa ênfase. Ninguém esperava e, né, de fato, foi assim. Eu tenho relações ou certas conjunções que introduzem generalizações. Generalizações. Tem problema com essa palavra, eu acho. Generalizações. Eu falo, então, a maior parte do estado de São Paulo, ou na maioria dos casos, geralmente, tudo isso generaliza as informações que eu quero passar. Então, eu posso usar in general, generally,
for most part, né, na maior parte do tempo, or in most cases, na maioria dos casos, ou simplesmente usually, né, geralmente. O exemplo, in most cases, né, na maioria dos casos, the aggressor is the husband or the partner. Né? O agressor é o marido, ou o companheiro, ou um conhecido. Então, eu uso, para não falar que sempre é assim, eu uso ali uma partícula que generaliza, né, maioria, não todos, né, para dar essa, vamos dizer, abrandada na informação. Também posso usar algumas coisas para reformular o que eu disse. Como assim reformular? Eu coloco um termo e eu sei que esse termo talvez não seja do conhecimento de quem está lendo ou eu quero explicar mais detalhadamente. Então, eu vou colocar in other words, ou seja, em outras palavras, isso, isso e isso. Ou to put it more simply, para colocar de um jeito mais simples. Aí eu explico com outras palavras. Ou simplesmente that is. Eu coloco um termo, that is, ou seja, isso, isso e isso. Então, esses são os juntores de reformulação, ou seja, né, falar a mesma coisa com outras palavras. Olha lá no exemplo. Some ventricular arrhythmia. Né, tá falando de arritmia, problemas de coração. Então, alguns tipos de arritmia são malignos, in other words, ou seja, não sei o que ele está falando ali direito. They can cause sudden death. Elas podem causar morte súbita. É isso que ele quis dizer antes em outros termos, ok? Posso usar algumas relações de comparison, de comparação. E para isso eu posso falar similar to, né? Eu expliquei um caso. Aí eu falo similar to this, né? Similar, parecido com isso, também tem esse. Or compare to, né? Comparado com tal coisa, temos tal e tal. In the same way, do mesmo jeito, do mesmo modo, também acontece isso e isso. Então, todas essas, vamos dizer, conjunções introduzem relações de comparação. Eu coloquei uma aqui que é de comparação, mas aí é pelo contrário, né? Que é o on the other hand. Eu falo uma coisa e aí on the other hand, quer dizer, por outro lado, acontece isso e isso, né? Então, aí eu vou expor um fato que vá contrário àquilo que eu expus antes, né? Mas comparando do mesmo jeito, comparando por oposição. Se vocês olharem um exemplo, the diaries of politicians tend to be self-justificatory. Né? Os diários de políticos tendem a serem autojustificativos, ou seja, eles tentam explicar aquilo que eles fizeram. Similarly, né? E da mesma forma, parecido com isso, autobiographies may be idealized. As autobiografias podem ser idealizadas, né? Então, estou comparando as autobiografias com os diários, mostrando que eles têm alguma coisa em comum, ok? Porque é similar. Bom, essas são as relações mais frequentes da gente ver quando a gente vê num texto, quando lê um texto. Tem outras, não trouxe todas para vocês, não fica muito cansativo, mas como eu já falei, o Google é o melhor amigo de vocês. Não qualquer site, ok? Né, tem vários sites confiáveis da Oxford, da Cambridge, é só ir procurando, né, as listas de condições, sempre com contexto. E agora eu quero trazer uma informação para vocês que a gente chama de paired conjunctions. Né, elas aparecem, porque até agora a gente viu, por exemplo, uma conjunção ligando duas coisas. Tá? As paired conjunctions, elas aparecem em duas partes. Né, por exemplo, tanto isso quanto aquilo influenciam a seca. Né? Então, eu coloco duas, vamos dizer, unidades de relação, ok? A primeira que a gente pode usar é o both and. Olha lá o exemplo. Both my mother and my sister are here. Quer dizer, tanto minha mãe quanto a minha irmã estão aqui. Né? Então, both, coloco que é my mother no caso, and, nananã. E atenção que como são dois, o meu verbo tem que estar no plural, né? A minha mãe e a minha irmã estão aqui. Que as pessoas tendem a colocar o verbo no singular, porque só vê lá, tipo, my sister is here. Mas estou colocando duas unidades ali, né, de relação. Também posso usar not only, tananã, but also. Né? Olha o exemplo. Not only my parents, but also my sister is here. Ou seja, não só os meus pais estão aqui, como também, mas também minha irmã,
né? Está aqui. Então, eu coloco não só como, né? A gente usa bastante aqui também. Mais duas. A primeira, neither e nor, ou seja, neither my sister nor my parents are here, ou seja, nem minha irmã, nem meus pais estão aqui. E aí eu coloco, naquele, dava uma ideia de adição, né? Tanto a minha mãe quanto a minha irmã tá aqui, essa dá uma ideia de exclusão, né? Tipo, nem meu pai, nem minha irmã tá aqui, não tem ninguém, que é a ideia negativa. E a última, either or. I'll take either chemistry or physics next year. Eu vou cursar ou química ou física ano que vem. Boa sorte. Podia cursar em inglês, né? Era mais fácil, mas enfim. E aí eu tenho a ideia de alternativa. Okay? Então, vocês viram que sempre eu coloco uma parte, né? Por exemplo, neither, acrescento a informação e aí vem a segunda parte daquela conjunção. Por isso que a gente chama de conjunção pair, né? Um par de conjunção, porque elas aparecem em duas partes de relação. Ok? E trouxe para vocês o exercício da PUC de 2013. A PUC São Paulo perguntou exatamente sobre paired conjunctions. Olha lá. No trecho do primeiro parágrafo, era um parágrafo sobre umas pessoas, sobre celebridades. E aí falava, famous not only at home, but also internationally. Famoso não só, né, em casa, né, não só localmente, mas também internationally, né, internacionalmente. Qual que é a ideia que not only, but also indica? Se eu falo que não só em casa, mas também internacionalmente ele é famoso, eu estou falando que ele é famoso aqui e lá também. Olha o e. Qual que é essa ideia? Ideia de adição. Quer dizer, não só aqui, mas lá também. Também ele é famoso lá. Então, era a última alternativa, a ideia de adição. Ok, então por que a gente falou sobre todas essas relações lá de adição, de causa, de exemplo, todas essas que a gente viu? Porque se a gente for ligar tudo isso, o nosso texto vai ficando mais claro, vai ficando mais organizado. E se eu entender essas relações, fica muito mais fácil de entender o que a pessoa fala ou de ler um texto na hora da sua prova, por exemplo. Né? Então, o texto fica mais bem organizado. Pensou se a gente lesse um texto desse toda vez que abrisse um jornal ou abrisse uma revista ou qualquer coisa? Olha lá, fui à praia, comprei um sanduíche na praia, assaltaram-me na praia, voltei a pé para casa. Né? Cadê as relações? E essa repetição toda hora? Se eu ligar as frases, se eu usar os juntores e conectar, a frase fica mais limpa, fica mais clara e o texto fica mais fluido, a gente consegue ler, né? Não fica tão truncado, a gente vai lendo com uma fluência maior. Então, não seria melhor se fosse assim? Fui à praia e comprei um sanduíche, mas aí eu fui assaltado e por isso eu voltei a pé para casa. Olha lá, né? Então, se fica tudo separado, eu não sei se a relação ali é de oposição, eu tenho que ficar pensando se é oposição. Se eu tenho o juntor, fica mais claro, né? O texto fica mais claro e objetivo. E também o que a gente fez? Eliminou, né, a praia, porque eu conectei as ações, né? Conectei os enunciados. E aí o texto fica mais fluido, certo? Então é isso que a gente vai ver agora, com os próximos exemplos, como essas conjunções funcionam dentro do texto. Porque até agora a gente viu exemplos de enunciados, né, meio que recortados. Mas todas essas relações servem também para usar dentro do texto, né? Porque os juntores não conectam só enunciados, eles vão eles vão delineando o texto, né? Organizando e colocando sequência. Então agora eu trouxe alguns exemplos de texto em que a gente usa, né, os juntores, que foram usados os juntores que a gente estudou e como isso foi perguntado no vestibular, ok? Mas antes, só trouxe um trechinho de um texto para a gente ver como é importante, né, usar as conjunções em inglês. A gente viu agora em português, como fica mais claro, agora em inglês. Olha lá. How and why the leader was selected also appears to affect the leader's effectiveness. Se na primeira linha já está, né, o como e por que o líder foi selecionado, também afeta a eficácia aí desse líder. Também afeta, será que esse é o primeiro parágrafo do texto?
Não pode ser, né? Porque se também afeta, quer dizer que eu já expus um fator lá em cima que afeta a eficácia desse líder. Então, o também está ligando, né, uma parte do texto com a outra. Então, vamos supor, o texto é fatores para sucesso de um líder. Aí eu coloco um lá, o outro também faz parte desse fator. Então, eu vou conectando as partes do texto, e não só os enunciados, mas os parágrafos, as partes do texto, né? Então, também afeta a eficácia de um líder. For instance, olha o exemplo, como que afeta? Eu vou dar um exemplo para você, e aí o texto, a ideia fica mais clara. However, essa pessoa, o Smith, notes that more than 6 of 500 workplaces, blá, 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 blá. Então, estou colocando lá os fatores, né, que tornam um líder bem-sucedido. However, que eu vou colocar agora? Uma informação que vai contra, né, aquilo que eu estou falando, que vai pôr um contra-argumento. Isso é muito importante nos textos. Eu sei que a Mariana está dando aí dicas de redação para você. Toda hora ela deve falar de um contra-argumento, né, como isso valoriza o seu texto. Então, o however é uma ótima conjunção para introduzir, né, um contra-argumento. E aí ele coloca, e para terminar ele fala furthermore, né, e para acrescentar, e além disso, também acontece isso, isso e isso. Então, olha como essas conjunções vão tecendo o texto, e elas vão aparecer em todos eles, com mais ou menos frequência. Não tem jeito de um texto não ter nenhuma dessas relações, né? Às vezes aparece uma ou outra conjunção, ou repete, mas sempre vai ter essas relações de causa, de exemplo, de contraste. Então, a gente tem que estar sempre atento, certo? Vamos lá, olha a Unespinha lá de novo, em 2012. Ela colocava um texto e perguntava: a partícula but, na última oração do primeiro parágrafo, estabelece um contraste entre o quê? A gente sabe que but estabelece contraste, né, oposição, mas ela queria saber quais são as unidades desse contraste, o que está em contraste com o quê. Então, vamos olhar lá onde eles falaram pra gente, o primeiro parágrafo, lá no finalzinho. But this progress comes at a cost. Esse progresso vem com um custo. Então, vamos dar uma olhadinha certinho. A gente sabe que aqui está a oposição. Vamos ver do que ele está falando. Então, é um texto sobre aviação. E começa a falar: The aviation industry has seen huge growth since its beginning. Então, isso já também a gente pode prestar atenção. Ó. A indústria, né, da aviação tem experienciado um grande crescimento desde o começo. Então, para estabelecer um contraste, eu posso usar diferentes épocas para estabelecer um contraste. Então, eu já posso começar a prestar atenção aqui. Então, desde lá do começo. Today, mas hoje, more than 2 billion people enjoy the social and economical benefits of flight each year. Né? Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas usam voo aí no dia a dia. Então, eu estou comparando um tempo, né, como foi crescendo, hoje, que muita gente usa esse sistema, mas esse progresso, esse crescimento vem com um custo. Então, o que está em oposição aí? O crescimento dessa indústria e o custo, né, a que custo esse progresso acontece. Mas será que custo aí é custo de verdade? Né? Toda vez que a gente fala, mas isso aí vai ter um custo, hein? Vai ter, né? Talvez não seja um custo de dinheiro. Vamos ver as opções lá do teste? Se vocês olharem a alternativa D, tá assim: o desenvolvimento da aviação, ok, vimos desenvolvimento, seus benefícios para a sociedade, ele falava lá de barreiras culturais, tá? Mas uma consequência negativa desse crescimento, o custo a que se cresce, né? Ok, essa pode ser. Mas vocês poderiam falar, e a alternativa A? Os benefícios do desenvolvimento da indústria aeronáutica, ok, vimos que tem benefícios, e o custo do progresso que afeta a economia global. E aí ele está jogando com o sentido da palavra cost, né, de custo. É um custo de economia ou é um custo de consequência, né, que esse progresso tem uma consequência? Nesse caso, a gente está falando de consequência. Toda a indústria, né, cresce desenfreadamente, mas isso tem uma consequência, tem um custo. Então, cuidado aí também com os jogos de palavra aí, né, do cost. Então, na verdade, era D mesmo, tá comparando o desenvolvimento da aviação com as consequências que isso traz, certo?
E aí, como eu posso saber isso? Pelas comparações de tempo, né, que foi crescendo hoje, quantas pessoas usam hoje esse serviço, como era lá no começo, e a gente vai vendo onde comparar, onde trazer esse contraste, certo? Um outro texto também da Unesp, 2014, e aí é mais um exemplo de como o texto pode se organizar, né? Olha lá, é um texto sobre as ações do Greenpeace, e na terceira linha, está lá destacado em vermelho, está assim, The most common greenwashing strategy. A estratégia mais comum de greenwashing é essa. No outro parágrafo está assim, Another involves what Greenpeace call ad bluster. Né? Outra envolve os ad blusters. Outra o quê? Antes eu já tinha exposto a estratégia mais comum. Agora eu vou te mostrar outra. Então, isso dentro do texto é sequência. Lembra que a gente viu sequência lá junto com o tempo, né? Então, como dar sequência dentro de um texto? Primeiro isso, depois isso, another. Então, né? A gente vai dando sequência. Isso vai ajudando, então, na leitura. Também aqui tem outra sequência aqui, mas dessa vez de tempo. Também na Unesp em 2015. Começa assim. In 1998, então já tem um ano, né, em 1998, Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, disse que triplicaria a área da floresta amazônica até o fim do mandato. At that time, né, naquele momento, né, naquele ano, aconteceu isso e isso. Now, agora, como que está a situação? Então, olha como o texto vai se organizando, né? Então, naquela época, agora, ele prometeu isso e aquilo, e a pergunta era justamente para você comparar. Com base no texto, compare a situação da floresta amazônica em 1998 e em 2014. Você precisava ler o texto inteiro para achar? Talvez, mas se você visse essas condições, por exemplo, naquele tempo eu já sei aonde está a situação em 1998. Você corre um pouco o olho e vê lá, now, agora, como tá. Você não precisava ler 4 ou 5 linhas do texto. Então, saber como o texto está sequenciado também pode te ajudar a poupar um tempinho, né? Fazer uma leitura mais eficaz do texto e responder a questão mais rápido, aí ganhar tempo. Certo? As nossas próximas aulas vão ser sobre estratégias de leitura. Isso é muito importante para as estratégias porque dá pistas de onde procurar as informações, né? Saber onde estão a sequência, saber onde está a causa de alguma coisa, né? Então, essas relações que a gente viu, as conjunções que a gente viu, são muito importantes para as próximas aulas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, mande para a gente, para não ter problema nas próximas aulas, ok? Até a próxima, continuem ligados.